Tudo começou com uma brincadeira. Isso mesmo que você ouviu. Uma brincadeira que teria começado em abril, segundo informações do delegado Dr. Valério Kirten, responsável pela delegacia de Açu. Uma criança de apenas 11 anos de idade, identificada por Luiz Ronaldo Carvalho Bezerra, e infelizmente caiu de uma van na cidade de Carnaubais. Uma brincadeira de sair pela janela e de se apoiar em uma grade por fora dessa van que transportava os alunos e infelizmente acabou dando errado. A criança se desequilibrou, caiu do carro, bateu a cabeça em uma pedra e infelizmente não resistiu e veio a óbito. Muitas questões foram levantadas nessa situação, mas o delegado Valério Kirten reuniu a imprensa açuense nesta sexta-feira para poder esclarecer todo o caso. Ele uniu a sua equipe e foi até Carnaubais para poder levantar todas essas informações junto à equipe pericial. E essa matéria que você acompanha em detalhes com o delegado Valério Kirten a partir de agora. De início, gostaria de esclarecer, até para conforto dos familiares, dos pais, nesse momento tão difícil de luto. Então, porque a população começa a inventar conversas que, além de atrapalhar a investigação, para a família causa certo desconforto. Então, chegaram informações de que a criança sofria bullying na escola, que a criança sofria violência pelos pais, principalmente pelo pai, na residência. E isso daí, nenhum fato desse é verdade. Então, a gente tem que ter responsabilidade no que a gente fala, os áudios que mandam em grupos. Então, era uma criança totalmente saudável, alegre. Na escola, conversei com o diretor, com professores. Então, no decorrer aí da semana, conversei com os pais, era uma criança totalmente alegre. Então, só para deixar bem claro que nenhuma dessas situações ocorreram. Em relação ao fato, eu tomei conhecimento, né? Assim que a Polícia Civil tomou conhecimento, a gente levantou informações. Então, a princípio, a gente sempre acreditou num acidente. Então, ontem eu me desloquei com a minha equipe até o Carnaubais. A gente percorreu todo o trajeto da van, levantei imagens. Então a van, ela passou, logo após que ela saiu da escola, que foi lá para conduzir o Luiz Ronaldo, ela passou por um comércio próximo à escola às 17h21. E leva aproximadamente 20 minutos da escola até a residência. Então, a gente percorreu todo esse trajeto e, durante o trajeto, a gente foi parando praticamente de residência em residência, questionando a população se, naquele dia, no dia 2 de junho, na segunda-feira, aproximadamente esse horário, se eles viram a van passar, em que condições ela passou, enfim, se tinha alguma informação, né, que pudesse esclarecer. E hoje a gente conseguiu a informação através da investigação, porque sempre iam 3 crianças na van. O Luiz Ronaldo e mais 2 meninas. E uma das crianças nos confidenciou que, a partir de abril, ou seja, faz uns 2 meses, eles iniciaram uma brincadeira que consistia no quê? Em abrir a janela traseira da van, do lado direito, eles saíam pela janela, conseguiam um acesso, seguravam num rack que tem na van, na parte de cima, e conseguiam acesso à escada, que tem uma escada na parte traseira. Então, no trajeto, quando passava da cidade histórica de Carnaubais, eles faziam essa brincadeira, essa manobra, digamos assim. E, nesse dia, o Luiz Ronaldo fez sozinho, possivelmente escorregou, caiu, bateu a cabeça numa pedra e, infelizmente, veio a falecer. Eu solicitei perícia no veículo, na van, conversei com o perito ontem, conversei hoje com 2 peritos e estou aguardando o laudo para saber as condições da van no transporte escolar, para ver se a van ela estava apta realmente
a conduzir as crianças. Eu tomei hoje o interrogatório do motorista e ele não é habilitado para conduzir esse tipo de veículo. Para você conduzir uma van escolar, você tem que ter a categoria D, ele só tem a B. Você tem que fazer um curso específico para você ser qualificado a esse tipo de trabalho. E ele é uma pessoa desqualificada para esse ofício. Então, e na condição ali dele de conduzir as crianças, ele age como garante. No direito, a gente diz que ele tem o dever de cuidado, o dever de vigilância das crianças. Então, ele, durante esse trajeto, ele foi negligente, não cuidou, não vigiou as crianças de forma correta. Então, se desde abril as crianças faziam isso e saíam pela janela do lado direito, a van tem um retrovisor grande do lado direito. Como ele não percebeu? Porque no interrogatório ele falou que em nenhum momento ele percebeu a criança saindo. E as crianças saíam, embora era início, né? Não era escuro, porque eu perguntei para elas. Elas falaram, não era escuro. Até mesmo porque se fosse escuro, elas teriam medo, elas não sairiam. Então, o motorista, ele agiu, vai responder por homicídio culposo na direção do veículo motor pela omissão imprópria, porque ele tinha o dever de cuidado, então ele responde como se tivesse praticado um ato de ação, pela omissão dele, por ser ele o garante ali na ocasião. Com relação a essa grade que o senhor mencionou, que é fixada nesse veículo, como é que vão ser os procedimentos a partir de agora e quais outras condições serão analisadas para que a gente possa entender o que pode, o que não pode em um veículo que transporta alunos nessa média de idade? Pelo que a gente tem de informação, era sempre nessa faixa etária de 12 anos, entre 11 e 12 anos nessa faixa, é isso? A Polícia Civil está aguardando o laudo pericial para analisar as condições do veículo. Mas eu confesso que eu nunca vi um veículo escolar nessas condições. Eu adentrei a gente veio aqui, fez até uma reconstituição dos fatos, uma simulação, né, com uma criança que fazia isso, ela fez a manobra, tudo, a gente vai colocar em relatório policial isso daí, para ficar ainda mais esclarecido. Mas um transporte escolar com um rack em cima, ou seja, ele tem ali digamos, um acessório que facilita que a criança tenha essa ideia de sair da van para fazer essa brincadeira, essa manobra, uma escada traseira. Então, não tem nem ainda, aí não tem nem adesivo de transporte escolar. Então, não tem retrovisor central. O motorista, se tivesse o retrovisor central, ele ia ter um cuidado maior com as crianças. Ia ver, ou seja, foi uma sucessão de erros que aconteceu, que culminou nessa tragédia. Era um fato totalmente evitável. E, pela ausência de retrovisor central, o motorista, pelo dever de cuidado dele, de vigilância e garantidor da integridade física das crianças, ele tinha que ficar virando o pescoço de minuto em minuto para ver como é que estavam as crianças. Especialmente porque tanto as crianças como o motorista falou, as crianças ficavam sempre no último banco da van. E lá, porque a van, do lado esquerdo, ela só tem uma janela central. E do lado direito, ela tem uma janela nos fundos. E ela abre aproximadamente, que eu falei com o perito, uns 40 centímetros. Então, um adulto passa por ali. Imagine uma criança com a facilidade. Então, houve essa falha na prestação do serviço público. Então, essa situação eu vou oficiar o Ministério Público para ele fiscalizar qualquer responsabilidade civil do ente público nessa contratação do serviço público, porque um fato desse a gente tem que investigar todas as circunstâncias que fizeram com que acontecesse essa tragédia, essa fatalidade. A Polícia Civil só está aguardando os laudos, porque eu requisitei o delegado no plantão que atendeu a ocorrência, que foi o primeiro a chegar ao local do fato, fez umas requisições, solicitou a perícia do veículo, enfim, das condições, que eu até entrei em contato
com o perito reforçando alguns pontos que eu gostaria que ele esclarecesse, né, de acordo com essas informações novas que chegaram através da investigação. E o motorista, e também a requisição no corpo da vítima, mas a gente já descarta de imediato qualquer violência sexual no corpo da criança. O que aconteceu realmente foi que a criança escorregou ao realizar a manobra e, por uma fatalidade, bateu a cabeça na pedra e veio a falecer. O motorista, eu só estou aguardando esses laudos para poder concluir o inquérito e remeter para o Poder Judiciário. Aí cabe ao Ministério Público analisar tudo e se entender dessa forma, né, igual a autoridade policial, oferece a denúncia e vai para o Poder Judiciário para ver se o juiz recebe ou não. O motorista ele vai responder por liberdade, até mesmo porque é homicídio culposo, não teve dolo. Então, ele vai responder por liberdade com 2 majorantes, que é a ausência da habilitação para dirigir aquele veículo e também pela questão do homicídio culposo ter acontecido num veículo de transporte de passageiros. Doutor, eu acho que isso acende um alerta com relação a quem presta serviço, a quem é motorista, a quem é responsável por crianças nesse deslocamento de escola para casa. Isso traz um ponto de reflexão muito importante. Sim, com certeza. Então, é por isso que eu também vou comunicar ao Ministério Público, até mesmo porque o ente público tem responsabilidade objetiva e ele tem o dever de fiscalização nos contratos que ele com o terceiro, né? Com a empresa que presta esse serviço para o município. Então, teria que ter observado se o motorista era habilitado ou não, as condições do veículo, enfim, né? Mas, com certeza, a partir do momento que a gente transporta uma criança, a gente tem que ter a vigilância ali integral, não dá para ter nenhum tipo de descuidado. O que aconteceu foi uma negligência que culminou nessa tragédia.